O curso do Saber Direito é sobre a intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. O professor convidado, Leandro Gobo, explica quais as mudanças advindas da lei, a forma das novas intervenções de terceiro nominadas, a exclusão de duas outras, além da modificação das que foram mantidas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Saber Direito. Queridos amigos, queridas amigas, muitíssimo bem-vindos de volta ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é professor Leandro Gobo, eu sou professor na Universidade de Brasília, sou especialista em Direito Processual Civil e mestre em Direito. Nós estamos falando nessa série de programas sobre intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. Quando eu falo novo Código de Processo Civil, quero dizer o nosso, atual. Já está em vigor desde março, hein? Então, nós estamos falando sobre as diferenças. E eu quero lembrar a vocês que o professor Renato Montanz deu uma excelente aula aqui nesse mesmo programa sobre intervenção de terceiros, 3 anos atrás. Você pode assistir ela no YouTube também. Lá no YouTube do Saber Direito tem essas aulas. Elas muito bem explicadas. Aqui a gente está tentando explicar para vocês o que mudou, quais são as atualizações, quais são as novas formas típicas, quais são as formas que deixaram de ser intervenções de terceiro, e esse é o assunto das aulas que nós estamos discutindo nesses últimos dias, ok? Na última aula, nós falamos sobre a intervenção de terceiros em geral, falamos sobre a introdução, o que é intervenção de terceiros, quem é o terceiro, por que ele está intervindo no processo, e falamos sobre assistência simples. Nesta aula, nós vamos falar sobre 2 temas: assistência litisconsorcial e denunciação da lide, ok? Pessoal, eu gostaria de lembrar a vocês que intervenção de terceiros é um assunto extremamente técnico, para não dizer chato, mas é muito importante, pessoal. Vocês têm que aprender isso. Cai na prova, cai no concurso, é importante para você advogado, é importante para você que quer conhecer mais o direito. Então, você tem que entender o que é a intervenção de terceiros e como ela funciona. Eu estou aqui tentando ajudar, e uma das coisas que eu fiz para ajudar foi, para cada forma de intervenção de terceiros, eu dei uma frase que resume qual é o tema, qual é o assunto daquela intervenção de terceiros. Está lembrado da primeira aula? Quando a gente falou de assistência, que foi a primeira forma de intervenção de terceiros discutida, eu falei que a frase é: o terceiro quer que uma das partes vença a demanda. Foi isso que eu disse na primeira aula. Assistência: o terceiro está torcendo para que uma das partes, autor ou réu, ganhe, vença a demanda, ok? Então, esse é o tema da assistência. Nós falamos sobre assistência simples e explicamos que a assistência simples existe quando o terceiro não é titular da relação jurídica discutida no processo, ok? Quando o terceiro não é titular da relação jurídica discutida no processo. Por outro lado, a assistência litisconsorcial, ela existe em um campo em que o terceiro é co-titular. Ele é titular da relação jurídica discutida no processo. Eu vou explicar para vocês como isso funciona. Pessoal, antes de falar sobre assistência litisconsorcial, eu queria falar sobre litisconsórcio. Bem rápido, prometo. Porque vocês devem estar se perguntando, que nome é esse? Assistência litisconsorcial. Aposto que o legislador fez de propósito, só para ficar mais difícil a minha aula de processo civil. Mas não é isso, pessoal. Ela se chama assistência litisconsorcial porque na assistência litisconsorcial se forma um litisconsórcio. Posso só relembrar a vocês o que é litisconsórcio, bem rapidamente? Só para a gente lembrar, hein, pessoal? Litisconsórcio é quando há mais de um autor ou mais de um réu. Ou mais de um autor e mais de um réu. Qualquer uma dessas hipóteses. Então, sempre que tiver, de uma forma mais técnica, a gente pode dizer que o litisconsórcio existe quando há mais de uma pessoa no polo passivo ou há mais de uma pessoa no polo ativo de um processo. Isso é o litisconsórcio. Mais de um autor e mais de um réu.
Mas, professor Leandro, você não disse que nós estamos falando de terceiros e não de autor e réu? E que o terceiro é exatamente quem não é autor nem réu? Sim, você está correto. Mas, na assistência litisconsorcial, o terceiro, quando entra no processo, vira parte. Ele vira parte, autor ou réu. O assistente litisconsorcial, quando adentra no processo, ele vira parte. Senhores, pensem da seguinte maneira. Na assistência simples, o terceiro não era titular da relação jurídica discutida no processo. Perfeito? Ora, se ele não era titular da relação jurídica discutida no processo, ele não tinha poderes para discutir o que ele quisesse. Por outro lado, na assistência litisconsorcial, sendo titular da relação jurídica discutida no processo, o terceiro vai ter todos os poderes de uma parte. Ele vai entrar no processo e vai virar parte, por ser titular da relação jurídica. Ok? Pessoal, eu sei que todo mundo está pensando, afinal de contas, o que é ser ou não ser titular. Então, a melhor maneira de explicar isso é com exemplos. Estão lembrados do exemplo da primeira aula? O exemplo da primeira aula foi ação de despejo em uma hipótese em que havia sublocação. Locador, locatário, e o sublocatário era o terceiro interessado. Esse foi o nosso exemplo de assistência simples. E eu vou dar agora para vocês o exemplo para entender a assistência litisconsorcial. O exemplo da assistência litisconsorcial mais tradicional é o condomínio. Condomínio, a propriedade conjunta de um mesmo bem. Esse é o exemplo mais comum de assistência litisconsorcial. Vou explicar para vocês e vou dar um exemplo bem específico, ok? Então, o nosso exemplo vai ser o seguinte. Imagine que você mora em um condomínio de prédios, um condomínio vertical, em algum lugar do Brasil, nessa expansão dos condomínios que estão acontecendo para todos os lugares, e você mora naquele condomínio. E o seu condomínio é um condomínio muito bacana. Então, você tem salão de festas, tá? Em Brasília isso é mais difícil, mas você aí, tenho certeza que tem o seu salão de festas no seu condomínio, ok? Pergunto a vocês, de quem é o salão de festas que está no seu condomínio? Senhores, a resposta é, o salão de festas é de todos os condôminos, certo? Todo mundo, o senhor do 101, a amiga do 102, não é? Aquele cara meio chato do 203, todo mundo é dono de um pedacinho do salão de festas. Se você quer usar o salão de festas, você tem que marcar com antecedência, aquela coisa toda. Então, esse salão de festas, ele é de propriedade do condomínio. Condomínio este formado por todos os proprietários de todos os imóveis, todas aquelas partes daquele todo, ok? Então, você é dono do apartamento 204 e também tem lá o seu direito sobre o salão de festa. Você pode usar ele de vez em quando e tudo mais. Então, esse é o exemplo que a gente está dando, ok? Você é parte de um condomínio. E aí, eu queria aproveitar aqui essa crise no Brasil que nós estamos para falar que, por algum motivo, alguém invadiu o seu salão de festas para usar como moradia. Ok? A pessoa precisava, não tinha onde morar, invadiu o salão de festas, colocou um colchão, fez uma cabaninha, começou a morar lá. Uma pessoa sem teto, que realmente não tinha onde morar, foi morar no seu salão de festas. A situação é extremamente triste, mas o que faz o condomínio? Ajuiza uma ação. Uma ação para recuperar a posse deste salão de festas. Perfeito? Então, esse é o nosso exemplo. O exemplo é, em um condomínio, um indivíduo qualquer invade o salão de festas do condomínio e o condomínio, que tem personalidade jurídica, diga-se de passagem, então ele pode, nome próprio, ajuizar uma ação, ajuiza uma ação para recuperar a posse deste salão de festas. Bom, continuando o nosso exemplo, esse condomínio é autor do processo. E quem é o réu? O réu é o indivíduo, o invasor, aquela pessoa que invadiu
o salão de festas. Essa é a pessoa que é réu nesse processo, ok? Poderia ter sido autor também qualquer um dos condôminos, porque você, como condômino, tem direito de pedir de volta o salão de festas, de ajuizar uma ação para recuperar a posse daquele salão de festas. Então, este é um litisconsórcio facultativo, porque tanto poderia estar no polo ativo ou como autor o condomínio, todos os condôminos ou apenas um dos condôminos, então tem uma opção aí nesse litisconsórcio, ok? No nosso exemplo, foi o condomínio quem ajuizou a ação. Foi o condomínio quem ajuizou a ação. Pergunto a você, que é dono de um imóvel, você tem interesse jurídico nesta ação? A resposta é sim. Qual é o seu interesse jurídico? Essa ação vai ter um resultado. Ou o juiz vai entender que sim, o condomínio tem razão e esse invasor deve ser retirado à força do salão de festas. E vamos imaginar que esse é o resultado que você prefere, você dono do 203. Por outro lado, o juiz também pode dar uma outra decisão. O juiz pode dizer que, considerando a situação, a crise do país, ele merece, deixa ele ficar no salão de festas, vocês não precisam de salão de festa coisa nenhuma. Ou até, quem sabe, o processo foi mal instruído, né? O processo não fez o pedido da forma correta, o processo não vai ser vitorioso, a demanda não vai ser considerada procedente por uma falha formal no processo. É possível também. Você, como condômino, vai ser afetado diretamente por esse processo. Se o invasor continuar no salão de festas, você não vai ter mais acesso a esse salão de festas. Então, você tem interesse direto. Você tem interesse direto nessa ação judicial. Por ter interesse direto, você pode intervir como terceiro. Vamos lembrar, assistência é quando o terceiro quer que uma das partes vença a demanda, não é isso? Nesse caso, você, condômino, dono do 203, em relação a essa ação ajuizada pelo condomínio para expulsar esse invasor, você tem interesse que quem vença a demanda? No nosso exemplo, você tem interesse que o condomínio vença a demanda para que você possa usar o salão de festas para fazer a festa da sua filhinha de 2 anos de idade. Perfeito. Então, por ter interesse no processo e você quer que uma das partes vença, tem interesse jurídico, você vai poder intervir como assistente. Mas qual é a diferença, senhores? E esse é o grande ponto, tá? Esse é o ponto que vocês precisam entender entre a diferença da assistência simples e a assistência litisconsorcial. Qual é o ponto? Por que esse exemplo meu, agora, da nossa aula 2, é diferente do exemplo da aula 1, de sublocação? Explico para vocês. No exemplo da aula 1, o sublocatário não era titular da relação jurídica principal. Vamos lembrar do exemplo. Era uma ação de despejo, locador e locatário eram autor e réu. O contrato de locação era o link jurídico principal discutido naquele processo. Perfeito? O sublocatário não era titular dessa relação. Ele não era titular dessa relação. Por outro lado, no nosso novo exemplo, em que o condomínio ajuizou uma ação de, por exemplo, reintegração de posse do salão de festas, para recuperar a posse perdida daquele salão de festas. Esse condomínio é autor e o invasor é o réu. Onde está, pergunto a vocês, onde está o terceiro? Nesse caso, o terceiro condômino, você, dono do 203. Você está na exata mesma posição do condomínio. Que é, você é um dos proprietários, você tem direito, você tem uma relação direta, você